Olá, turma, agora vamos fazer a questão de número 27. A questão número 27, ela dá a balança A e B e ela pede para a gente completar aqui a balança C, tá? Perceba que aqui, ó, nessa balança aqui, o que ela quer saber aqui na balança C? Ela quer saber quantos cubinhos nós precisamos colocar aqui para poder equilibrar o quê? 5 estrelinhas e 2 carinhas. Ela fala bem aqui na questão, olha, para equilibrar 5 estrelinhas e 2 carinhas. Necessitamos de quantos cubinhos? Tá? Então, quantos cubinhos desse aqui, ó, que tem aqui no A, que tem aqui na balança B, ó, quantos desses cubinhos nós precisamos para equilibrar tudo que tem desse lado aqui da balança? Vamos começar então. Primeira coisa que eu vejo aqui na balança A, ó, dá para me saber, dá para eu ver aqui uma relação entre cubinhos e estrelinhas, tá? Qual é essa relação, professor? Olha só, se eu tirar a metade desse lado aqui, a metade do peso desse lado aqui, ó, qual é a metade do peso? Eu não tenho 2 cubinhos, se eu retirar a metade, ou seja, se eu retirar um cubinho, e eu posso retirar a metade desse outro lado aqui, ó. Eu tenho 3 estrelinhas, então se eu tirar a metade vai ficar uma estrelinha e meia. Então a relação que eu posso montar aqui da balança A é essa aqui, ó. Tá? Eu tinha 2 cubinhos igual a 3 estrelinhas. Ficou um cubinho, tem o mesmo peso que uma estrelinha e meia. É essa relação que eu já peguei aqui. Ela é importantíssima para nós, a nossa primeira relação. Agora, o que vamos fazer? Eu vou substituir essa relação que eu encontrei aqui, ó, que um cubinho pesa uma estrelinha e meia, e vou substituir bem aqui na balança 2, ó. Tá vendo aqui a balança 2, ó? Cada cubinho desse, até botei uma flechinha, ó, cada cubinho desse aqui pesa o quê? Uma estrelinha e meia. Então, vou repetir a balança B aqui embaixo, ó. Perceba que na balança B, esse lado aqui continua a mesma coisa, ó. Eu tenho 6 carinhas, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E eu tenho quantas estrelinhas? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu tenho 6 estrelinhas. Esse lado aqui, o meu lado esquerdo, continuou a mesma coisa, né? Já o meu lado direito da minha balança, ó, no lugar dos cubinhos, eu substituí por estrelinhas. Ó. Cada cubinho desse aqui eu botei uma estrelinha e meia. Então, para isso, para eu não substituir um a um e depois ter que somar tudo, né? O que foi que eu fiz? Eu tenho 9 cubinhos e cada cubinho desse aqui vale o que? Uma estrelinha e meia, ou seja, vale 1,5. Então, multipliquei 9 vezes 1,5. Então, no total, vou ter 13 estrelinhas e meia. Tá? Então, aqui eu botei 13 estrelinhas e mais a metade aqui em cima. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 e mais essa metade aqui. E agora, com isso, o que foi que eu descobri? Eu descobri o seguinte, olha só. Eu posso fazer essas relações aqui, ó. Aqui, ó, do meu lado esquerdo, eu tenho quantas estrelinhas? Eu tenho 6 estrelinhas. Então, essas 6 estrelinhas aqui que eu cortei de azul, ó, vai se equilibrar com essas outras 6 estrelinhas desse outro lado aqui, ó, que também eu fiz o corte de azul, tá bom? Então tá, já que elas vão se equilibrar, eu cortei elas tanto de um lado quanto do outro, que estão se equilibrando. O que foi que sobrou para nós? Sobrou 6 carinhas, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu fiz aqui embaixo, ó, sobrou 6 carinhas, igual, que a minha balança está em equilíbrio, a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 estrelinhas e meia. Então, é lá, 6 carinhas é igual a 6 carinhas é igual a 7 estrelinhas e meia, 7,5. Tá, e agora, professor, o que a gente vai fazer? E agora eu vou fazer uma relação, tá? Vamos fazer aqui uma relação aqui embaixo para descobrir, olha só, eu tenho que descobrir o que, turma? Eu tenho que descobrir quanto é que vale o que? 2 carinhas, tá? Aqui eu tenho a relação de 6 carinhas, ó. Eu quero descobrir a relação de 2 carinhas. E para isso, o que eu vou fazer? Olha só, aqui eu botei a minha carinha e aqui eu botei meu solzinho, tá? Eu descobri, ó, que eu tenho 6 carinhas, então botei o 6 aqui embaixo, ó, 6 carinhas equivale, eu botei o tracinho, 6 carinhas equivale
a 7 estrelinhas e meia, tá bom? Isso aqui eu tenho, eu acabei de descobrir aqui em cima, ó, tá? Eu só fiz botar o 6 aqui para baixo, o 7,5 eu desloquei aqui para baixo, que foi isso aqui, ó. 6 carinhas equivale a 7 estrelinhas e meia. Só que eu quero descobrir quanto equivale a quantidade de estrelinhas que equivale a 2 carinhas. Então, vamos fazer juntos aqui. O que eu vou fazer? Eu vou passar 2 cortes aqui em cima da parte que eu quero encontrar, desse X aqui, ó. Então, eu vou cortar aí 2 vezes. Olha só, eu fiz 2 cortes aqui de azul, ó, em cima do X, tá bom? Então, ó, onde toquei, eu botei X, aí botei uma barrinha de divisão, tá? Botei a barrinha de divisão. Aí, ó, onde tocou, eu multiplico, ó, então, vou botar em cima, multiplicando 2 vezes o 7,5. E embaixo fica o número que eu não coloquei, a parte azul não tocou, né? Que é a minha horizontal e a vertical que eu tracei aqui, ó. Tá na parte onde eu quero encontrar em cima do X, não tocou, então boto dividindo ela. Aí eu faço uma operação, 2 vezes 7,5 vai dar 15 e vou dividir por 6. 15 dividido por 6 vai dar o que? 2,5. Ou seja, 2 carinhas, ó, 2 carinhas, ó, carinha embaixo de carinha, 2 carinhas, eu botei aqui, ó, 2 carinhas é igual a quê? A quantidade de estrelinhas que eu descobri agora, que é o X, ó, que é o X que eu descobri agora, que é 2,5. Então, 2 carinhas equivale a 2 estrelinhas e meia. Mas aqui nessa parte, turma, também tem um detalhe que a gente poderia estar facilitando, tá? Qual é, professor, esse detalhe? Veja bem, aqui eu tenho a relação que 6 carinhas equivale a 7 estrelinhas e meia. Qual a outra maneira que eu poderia estar passando essa relação para 2 carinhas? Tá? O que está acontecendo daqui para cá? Está indo de 6 para 2. O que foi que aconteceu? Eu dividi esse lado por 3. Ó, tá? 6 dividido para 3 vai dar quanto? Vai dar lá no nosso 2. Perfeito? Então, se eu divido um lado por 3, outro lado também eu posso dividir por 3. Se eu dividir aqui, ó, 7,5 dividido para 3, então 7,5 dividido para 3 vai ser igual a quanto? Vai ser igual a 2,5. Vai dar o mesmo resultado aqui, ó, 2,5 que deu. Ah, professor, por que o senhor não fez isso então de verde, professor? Era para o senhor ter feito assim, é mais simples. Perfeito, turma. Mas só que essa jogada aqui, ó, nem sempre o aluno vai perceber, tá? E aqui partiu limpo, de 6 para 2, bacana. Mas tem situações que o aluno não vai conseguir perceber que vai acontecer isso. O aluno vai ter que fazer dessa maneira aqui, tá bom? Da regra de 3 aqui, que nós estamos ensinando esse método bem simples. E agora, com essas duas informações, eu vou fazer a minha substituição. Vamos lá para cima e vamos fazer a nossa substituição. Vou subir aqui novamente. Então, olha só o que vai acontecer agora, tá? Aqui, ó, temos 2 carinhas equivale a 2 estrelinhas e meia. Então, aqui nessa nossa balança aqui, ó, o que foi que eu fiz? Tá vendo essas 2 carinhas aqui, ó? Eu tirei as 2 carinhas, que, ó, 2 carinhas, no lugar dessas 2 carinhas eu vou botar o quê? 2 estrelinhas e meia. Então, ó, eu acrescentei aqui 2 estrelinhas e meia. Eu vou ficar aqui no total com 7 estrelinhas e meia. Então, o que foi que eu fiz? Ó? Eu fiz esse desenho aqui para ficar melhor, para a gente ter uma visualização melhor. Lá a gente já tinha 5 estrelinhas, olha, 1, 2, 3, 4, 5 estrelinhas. E no lugar das 2 carinhas, ó, eu substituí por 2 estrelinhas e mais a metade de outra. Tá aqui, ó, mais 1, 2 e mais a metade. Beleza? Então, turma, o que vai acontecer agora? Olha, lembra da nossa relação lá do início do cubinho? Ó? Tá vendo essa relação aqui do cubinho? Eu tenho que transformar aquelas estrelinhas em cubinho. Então, tá aqui a nossa relação. Ó. 3 estrelinhas equivale a 2 cubinhos e 1 estrelinha e meia equivale a 1 cubinho. Então, essa que eu vou fazer. Essa que eu vou fazer aqui, ó. Essas 3 estrelinhas aqui, ó, equivale a 2 cubinhos. Aí eu boto 2 cubinhos aqui, 1, 2. Aí essas 3 estrelinhas aqui, ó,
equivale a mais 2 cubinhos. Então, bota mais 2 cubinhos. 1, 2. Essas daqui, essas 3 estrelinhas equivalem a mais 2 cubinhos. E aqui eu tenho uma estrelinha e meia. Também eu tenho a relação de uma estrelinha e meia. Uma estrelinha e meia equivale a apenas 1 cubinho. Tá? Então, no total, aqui tem que ter 5 cubinhos para poder equilibrar esse peso aqui da balança C. Então, vamos lá para a resposta certa. É letra A, 5.